Olá, uma boa madrugada, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais essa edição do Jornal Toda Hora. E vamos às principais notícias do Brasil. Inicio falando sobre falso sequestro. Esse crime foi o que mais mobilizou a Delegacia Especializada do Rio de Janeiro em 2024. Só neste ano, 10 casos já foram solucionados. Desde o início do ano, a Polícia Civil afirma que concluiu 10 casos de pessoas que forjaram o próprio sequestro. Este foi o crime que mais mobilizou a Delegacia Anti-Sequestro em 2024, segundo a corporação. Além de impor um sofrimento desnecessário e cruel aos próprios familiares, em quase todos os casos, o objetivo é tirar dinheiro da família. A polícia chegou a prender uma jovem de 23 anos que teria enviado um vídeo ao próprio pai como prova de vida, pedindo o valor de R$50 mil como resgate. Na gravação, ela parecia estar em uma espécie de cativeiro. Em depoimento, a jovem contou que é viciada em jogos de aposta e que contraiu diversas dívidas com um agiota para continuar jogando. Após realizar 2 empréstimos, perder o dinheiro e acumular uma dívida de R$35 mil, ela confessou ter simulado o sequestro para conseguir a quantia necessária a fim de quitar o débito. Após diligências da polícia, a jovem foi encontrada e presa no centro do Rio de Janeiro. A pena do crime varia de 4 a 10 anos, podendo aumentar se a vítima for uma idosa. Uma torcedora quase se acidenta de forma grave ao segurar um rojão por muito tempo em sua mão. Essa torcedora quase sofreu um acidente ao acender um foguete. Ela coloca o fogo no pavio e posa para a câmera. A moça até olha para o foguete achando que ele está demorando muito para disparar, quando de repente ele explode na mão dela. Ela fica sem entender o que aconteceu, olhando em volta, sem a noção de que quase perdeu a mão na explosão. Lembrando que não é recomendado ficar segurando esse tipo de foguete depois de aceso. Por sorte, nada de grave aconteceu. Agora vamos falar de saúde. Um estudo realizado com pacientes do SUS revelou que os casos de doenças inflamatórias intestinais cresceram mais de 200% em 8 anos. Vamos conferir. A pesquisa foi realizada com 212 mil pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, e fez um levantamento da quantidade de pessoas diagnosticadas com doenças inflamatórias intestinais no país. O número cresceu 233% em 8 anos. A doença de Crohn e a rotocolite ulcerativa são as mais comuns. As mulheres, adolescentes e jovens adultos são os mais acometidos por essa condição. As DDIs são caracterizadas pela inflamação da faringe, esôfago, estômago, entre outros, e podem apresentar sintomas como, por exemplo, diarreia, cólicas abdominais e a falta de apetite. A pesquisa ainda ressaltou que o número de 30 casos por 100 mil habitantes em 2012 passou para 100,1 casos por 100 mil pessoas em 2020. Além disso, os números do estudo em 2020 mostraram que as regiões sul e sudeste do Brasil tiveram as maiores taxas da doença. Vamos falar de notícia boa. Milhões de trabalhadores pelo Brasil recebem a primeira parcela do 13º salário nesta semana, seguindo uma determinação da legislação brasileira que passou a valer há mais de 6 décadas. Em 13 de julho de 1962, no governo de João Goulart, o 13º salário foi oficializado pela Lei nº 4.090. A medida foi uma resposta a uma série de protestos e greves dos trabalhadores, em um momento em que a inflação elevada corroía o poder de compra da população. Esse benefício trazido pelas leis trabalhistas não nasceu sem reclamações. Empresários e especialistas da área econômica da época diziam inclusive que a obrigatoriedade do empregador de pagar um 13º salário poderia quebrar o país. No entanto, não aconteceu. E mais que isso, desde então, injeta bilhões na economia todos os anos. Em 2024, a expectativa é que o pagamento do 13º salário coloque mais de 320 bilhões de reais na economia brasileira. A lei determina que a primeira parcela do 13º, ou o valor integral, para empresas que escolhem não dividir, precisa ser paga até o dia 30 de novembro de cada ano. Já a segunda pode cair na conta do trabalhador até o dia 20 de dezembro. Apesar de ser um salário extra, entender que o 13º salário é um
direito trabalhista e não um bônus pode ajudar na conscientização do trabalhador. E entender a conta é simples. Educadores financeiros explicam que o 13º é essa diferença para os meses que tem 5 semanas, para a pessoa receber pelo que ela trabalhou. Então, ele é visto como um salário a mais, mas se dividirmos 52 semanas por 4, vai dar 13. Logo, ele é um direito do trabalhador, porque é de fato um período que foi trabalhado. Quando a pessoa enxerga esse dinheiro como um direito e não como um bônus, acaba tendo uma disciplina maior do que se fosse simplesmente um dinheiro ganhado. Grande parte da população utiliza esse recurso para quitar dívidas. Segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, a CNC, até setembro de 2024, o número de pessoas que se declararam endividadas no Brasil foi de 77,2%. As dívidas podem gerar uma série de efeitos negativos na saúde mental de quem as contrai. Caso as parcelas da dívida comprometam uma fatia importante do orçamento mensal, vale a pena usar o 13º salário para quitar os débitos totais ou parcialmente. Especialistas alertam com as compras de fim de ano. É até saudável que a pessoa que não tem dívidas e está com as contas em dias compre um presente para si. Mas ao utilizar o benefício para se presentear ou presentear terceiros, é importante definir o teto de gastos com as compras. Para aqueles que vão pensar nas dívidas ou então nas contas que vão chegar, podem começar o ano se enrolando financeiramente, ao precisar parcelar as contas, contraindo, assim então, novas dívidas. O ideal para quem não tem reserva ou uma folga no orçamento é guardar o valor do 13º para arcar com essas despesas para ter a desejada paz de espírito nos meses seguintes. Literalmente, é ter cuidado para que o consumismo não vire um pesadelo financeiro, pois as despesas aumentam no começo do ano. O Jornal Toda Hora termina e retorna com outras informações às 2h50. Até mais.